Geleião, fundador do PCC e um dos maiores matadores das cadeias brasileiras. Considerado o Satanás, Geleião ficou encarcerado por 4 décadas, virou inimigo de Marcola, foi caçado no sistema penitenciário, mas morreu de Covid-19 e com fama de estuprador. José Márcio Felício nasceu na zona norte de São Paulo. Quando criança, foi abandonado numa caixa de cimento. Foi criado de favor na casa de várias pessoas, até que aos 9 anos passou a viver em situação de rua. Em um ambiente inóspito, Geleião passou a roubar e, aos 18 anos, foi preso junto com seu colega Binho. Guardem essa prisão que ela será importante mais pra frente. Vou mostrar o boletim. Ao entrar no sistema em 79, Geleião só sairia em um caixão do IML em 2021. Durante os anos 80, Geleião rodou o sistema penitenciário paulista e teve contato com as discussões de construção da LEP, Leis de Execução Penal. Ele começou a entender de leis e direitos ao conviver com colegas presos que participaram de comissões para a elaboração da LEP. Geleião tinha 1,90 m de altura e pesava 120 kg. Fazia flexão de braço com 2 homens em suas costas. Há uma história contada pelo diretor do presídio de Araraquara que demonstra muito bem o temor que presos tinham de Geleião. O funcionário relatou que em uma final de Paulista entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ganhou. Geleião era Palmeiras, mas a ampla maioria dos prisioneiros era Corinthians. Mesmo assim, Geleião estendeu na porta da cela uma bandeira do Palmeiras e ficou ali esperando alguém falar algo. A cadeia ficou em total silêncio. Também encontrei relatos que diziam que Geleião ia para a Rua 10, lugar onde presos resolviam problemas, sem faca, apenas com as mãos. Ele chegou a entrar em briga com 2 homens e os matou com as próprias mãos. Geleião casou-se com Petronilha, ela era viúva de um coronel do exército, e abriu mão da pensão do marido para se casar com Geleião. Ela o conheceu fazendo trabalho voluntário. Em agosto de 1993, Geleião foi enviado para o anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Ele tinha iniciado uma rebelião em Araraquara e nessa fita morreram 8 presos. O anexo era conhecido como Piranhão, e lá os presos tomavam cacete com barras de ferro todos os dias. Ali eram enviados os presos mais perigosos do sistema. Era como se fosse uma cadeia para pagar castigo. E foi lá, em 1993, que Geleião incitou os colegas a matarem 2 presos que ele odiava. Os presos foram mortos com capa de pilha e com as próprias mãos de Geleião. Consultamos o processo. Ali estava formado o PCC. Geleião e o amigo César Augusto Roriz, o Cezinha, viraram fundadores e chefes supremos do PCC, matando ou expulsando todos os outros 6 fundadores. Cezinha. Porém, 2 homens que não haviam fundado o PCC, mas eram chefes muito importantes, começaram a questionar as ordens de Geleião e Cezinha. Esses caras eram Idemir Ambrósio, o Sombra, e Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. Enquanto Geleião e Cezinha impunham as ideias do PCC nos presídios à base de muito sangue, Sombra e Marcola incluíam as ideias da organização de modo político, negociando a adesão. No início dos anos 2000, Cezinha e Geleião mandaram matar Sombra. A massa carcerária se revoltou. Sombra era muito respeitado. Isso desgastou as imagens de Cezinha e de Geleião, mas a gota d'água foi a morte de uma mulher, a Ana Maria Olivato. Ana foi esposa de Marcola por pelo menos uma década. Ela não era apenas esposa de chefe. Ana era advogada e ajudava no processo dos presos, era representante dos fundadores do comando, entrava com petições e denúncias em órgãos dos direitos humanos. Por ciúmes, Aurinete, esposa de Cezinha, mandou o irmão, um sujeito chamado Ceará, matar Ana. Cezinha deu a permissão a princípio, mas voltou atrás. Só que já era tarde. Olivato foi executada com 2 tiros na nuca, enquanto ia para o presídio ajudar Geleião em um problema. A execução caiu como uma bomba no PCC. Mais de 100 membros nas ruas procuravam por Ceará. Marcola quase enlouqueceu dentro da cadeia. Ele jurou vingança. Agora lembra que falei da primeira prisão de Geleião?
Então, Marcola descobriu que Geleião foi preso em 1979 por estupro e que Geleião matou muita gente e gastava muito dinheiro para esconder o BO. O comando não aceita estupradores em seus quadros. Com habilidade política, Marcola fez o BO rodar toda a rede criminosa do Estado, e principalmente os presídios. Geleião ficou queimado, ele tinha muitos inimigos. Então Marcola decidiu expulsar Geleião e Cezinha do comando. Mas como Marcola fez isso? Ele se reuniu com presos poderosos do sistema e prometeu um naco do poder a cada um deles. Ele se reuniu com Birosca, GG do Mangue, Abel Vida Louca, Julinho Carambola, Andinho, entre outros. Presos que o sistema inteiro respeitava. O resultado foi que Cezinha e Geleião foram expulsos e enviados para prisões seguras e de oposição ao comando. Os dois chegaram a formar o TCC, Terceiro Comando da Capital, mas ninguém era louco de ficar do lado deles. Cezinha acabou sendo executado por 2 presos, e Geleião virou cagueta do Ministério Público. Passou a colaborar com o promotor Márcio Cristino do Gaeco, entregando o funcionamento da facção e a vida de Marcola. O fim de Geleião ocorreu em 10 de maio de 2021, após complicações por conta da Covid-19. Ele estava movendo pedidos para ser vacinado. Mas não deu tempo e a doença o levou para um caixão do IML.